rápido demais, pode estar arruinando a sua experiência de leitura e você nem percebeu. A gente vive com pressa, quer tudo pra ontem, e isso não é diferente com a leitura. Só que essa mania de ler rápido tem um preço. Ansiedade, falta de aprendizado, interpretações erradas. E se eu te disser que ler devagar pode mudar a forma como você encara a leitura, a sua comunicação e até mesmo a sua escrita? Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e vem comigo. Quando a gente fala de leitura, a gente pode até pensar que não tem nada a ver com a maioria dos brasileiros, já que a nossa média de leitura é muito baixa. Mas querendo ou não, a leitura está intrinsecamente ligada com a vida de todo mundo no mundo, inclusive no Brasil, é claro. Por quê? Porque quando você aprende a ler, você não desaprende mais. Todo lugar que você vê, se eu colocar isso aqui na sua frente, você vai querer saber o que está escrito. Se eu te disser alguma coisa de um livro, você também vai ler. Quando passa no outdoor na rua, quando você vê o panfleto, tudo isso você lê. Só que a maior questão que fica é, será que a gente está passando só os olhos, como a gente passa os olhos no Instagram, como a gente passa os olhos no anúncio, ou a gente está lendo de verdade? E é claro que a gente teria que selecionar o que a gente está lendo. Mas essa seleção, ela está sendo feita, a gente está lendo de verdade ou só passando os olhos pelas informações? E por que eu falo isso? Porque eu sempre digo que tudo que a gente consome, tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve influencia o nosso imaginário. E o nosso imaginário nada mais é do que a nossa morada, a nossa casa que a gente precisa cuidar bem, que a gente precisa nutrir com boas coisas, para que boas coisas saiam delas, seja uma comunicação, seja uma escrita e tudo mais. E com essa nossa nova, ou diria estabelecida mania de querer tudo para ontem, de estar sempre com pressa ou estar sempre cansado demais, a gente está criando pelo menos 3 problemas. O primeiro problema é que lendo rápido demais você não vai entender nada. O segundo problema é que provavelmente você não tem interpretado direito o que o autor quis dizer. O terceiro problema é que essa leitura rápida te deixa desatento e ao mesmo tempo ansioso. Não dá para aprender nada lendo rápido. A gente ainda não tem um módulo mental no ChatGPT na nossa cabeça que as informações são feitas, processadas rapidamente, tal qual uma GPU ou uma CPU do ChatGPT. Isso ainda não existe. Nós levamos tempo para absorver. E é lógico aqui que eu não estou falando que tudo leva extremamente um tempo longo, que você vai levar anos para aprender alguma coisa. Algumas coisas você vai aprender de forma muito rápida, muito prática também, mas outras vão levar tempo. E se você não entende que o tempo é seu amigo, no sentido de há um processo de aprendizado e cada etapa desse processo você vai aprender uma coisa, você vai querer aprender rápido demais uma habilidade que você poderia ter aprendido de forma muito mais saudável e de forma muito mais profunda se você respeitasse o tempo das coisas. Isso soa desesperador para você? Eu espero que não, porque é até bonito se você parar para pensar. Algo que você leu agora pode reverberar em você anos depois. Você pode fazer uma releitura de uma obra e pensar, caramba, naquele momento não me tocou tanto quanto agora. Um exemplo disso é Dom Casmurro. Eu li pela primeira vez na escola. Foi, sei lá, para alguma prova, para algum trabalho, mas depois, na faculdade de letras, eu reli novamente, porque a gente teve uma aula aí de literatura comparada. A gente comparou o romance de Machado de Assis com outro romance que tinha uma estrutura parecida. Eu falei, caramba, como que agora as coisas fazem muito mais sentido e o personagem, tanto de Bentinho quanto Capitu, quanto até o tio de Bentinho, quanto a mãe de Bentinho e os personagens como o Escobar e até mesmo a Apagadinha, né, a mulher do Escobar, tadinha, fazem sentido e são bem construídos e eu consigo agora entender a magnitude desse livro. E eu acho que é isso que diferencia livros clássicos dos livros ruins. E aqui eu não estou falando que os contemporâneos são ruins, mas livros clássicos que ultrapassam a barreira do tempo e que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, em qualquer época vai ler e vai pensar, caramba, esse cara descreveu parte da minha vida ou algo que me tocou tão profundamente que eu nem sei explicar como. O segundo ponto é que é bem provável que uma leitura rápida te leve a interpretações equivocadas. Isso porque, se você parar para pensar, uma leitura rápida é aquela leitura que você está ansiando para chegar no fim. Você não quer saber do desenvolvimento, você não quer aproveitar a leitura. Você quer dizer que leu e não exatamente querer ter lido. Porque o querer ter lido é você pegar um livro e se esforçar para ler, ir nas páginas, conversar com o livro, você se esforçar para entender não só os pontos do autor, e aqui eu estou falando de livros técnicos, mas mergulhar na história, entender os personagens, suas motivações. Você quer dizer lá no seu Instagram, ou na sua listinha de leitura, de que você leu determinado livro. Mas o que eu acho pior é quando você pega um livro de ficção
e ler rápido. Porque veja, um livro técnico você pode ler rápido procurando a informação que você quer, ou ponto de, sei lá, de aprendizado que você quer fazer naquele momento, e um livro técnico ele vai lá e vai te dizer, capítulo 5 é sobre isso, você vai aprender isso. Pronto, você vai lá no capítulo 5. Então você pode fazer leitura dinâmica no capítulo 4, 3, 2, 1, porque você sabe que o capítulo 5 é o que te interessa. Talvez você queira pegar o contexto dos outros capítulos. Mas quando você vai para um livro de ficção e você lê rápido, é como se você pegasse a ampulheta da sua vida, a ampulheta do seu tempo e jogasse no lixo. Porque aquele momento que seria tão especial para você, de você mergulhar numa história de ficção, e você não só fugir da sua realidade, porque eu acho que isso é muito superficial, muito mesquinho, mas você mergulhar em uma outra realidade, a ponto de aquele personagem fictício te ensinar algo que ninguém na sua vida, ninguém na sua escola, ninguém na sua existência te ensinou e que você leva para o resto da sua vida e você perde essa oportunidade, é bem esquisito, para não dizer burro. É por isso que eu leio devagar e você também deveria ler devagar, porque o movimento de você ler, fazer essa leitura devagar, ela vai te dar pelo menos duas coisas. Vai te ajudar ou te incentivar a se manter mais concentrado e vai te ajudar a incentivar a se manter ligado no momento atual, que você precisa prestar atenção no livro para entender. Isso ajuda, logicamente, na ansiedade e eu falo por experiência própria. Porque imagine que você vai na sorveteria e tá calor pra caramba, sei lá, 10 horas da manhã, meio-dia. Pronto, você vai na sorveteria meio-dia e vai pedir o seu sabor favorito. O meu, por exemplo, é coco verde. E aí eu vou, peço o sorvete de coco verde, tô tomando o sorvete, olhando o celular, olhando o Instagram. E do nada o sorvete acaba, eu olho pro sorvete e eu penso, caramba, eu mal senti o gosto, eu mal senti o gelado do sorvete. Isso é o que acontece quando você pega um livro e lê rápido. Você tá ali ansiando pelo fim ou distraído demais com qualquer outra coisa que você sequer vai aproveitar a leitura. Portanto, a leitura lenta, e mentiram para você quando te disseram que ler 3 a 4 livros por semana é muito bom, que ler rápido é melhor, a leitura lenta é a verdadeira amiga do leitor de verdade. Que é essa leitura calma, essa leitura concentrada que vai te ajudar a entender os textos, os subtextos, os personagens, as motivações e entender todo o panorama que aquele autor colocou naquele livro. Exemplo disso é quando a gente vai ler Anna Karenina. Se você for ler rápido Anna Karenina, além de perder a história dos maiores romances de todos os tempos, você não vai entender a loucura da Anna. Você vai acabar sendo uma daquelas pessoas que fala sobre o livro de uma mulher disruptiva, de uma mulher que quer viver os sonhos dela, e é sobre isso também. Mas logo no início do livro, o próprio Tolstói vai falar sobre família. Então é um livro sobre família. E se você não estiver preparado para entender os subtextos, entender as interpretações e até mesmo as divagações, tanto da Ana quanto do próprio Liev, você vai perder uma boa parte do livro, uma boa parte de subtextos. Isso acontece também com Dom Casmurro. Quem seria eu se eu não tivesse lido Dom Casmurro e tivesse interpretado o olhar de Capitu com o mar? Então o mar, ele permeia a narrativa de Dom Casmurro do início ao fim. O Escobar morre no mar, o olhar de Capitu é um olho de ressaca, o próprio Bentinho faz diversas missões ao mar, então o mar está permeando essa história. O que seria de mim se eu tivesse lido rápido, não tivesse percebido essa nuance? Outro exemplo, Admirável Mundo Novo. O John é um selvagem. Se eu passasse rápido, eu ia entender que, sei lá, ele poderia ser uma daquelas tribos, uma daquelas sociedades de muito antigamente. Mas se eu parar para pensar, costumes do John, pensamentos do John, são os meus pensamentos também. São pensamentos que eu tenho agora, e por que eu não seria considerada uma selvagem nesse admirável mundo novo? É algo que faz a gente pensar, algo que faz a gente raciocinar sobre a nossa própria existência. Inclusive, uma das frases que eu mais gosto do Dom Casmurro é quando José Dias vai falar a primeira vez sobre o olhar de Capitu, que ele fala assim: Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim de cigano oblíquo e dissimulada, pois, apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. E olha que interessante, José Dias de um lado, ele tá contra Capitu, mas quando a Dona Glória, mãe de Bentinho, resolve que Bentinho não vai mais ser padre e vai se casar com Capitu, basicamente o José Dias muda a opinião dele e passa a adorar Capitu. Então você vê que a figura de José Dias não é uma figura dúbia. Na verdade, ele está se balançando conforme o mar se balança também. Se o mar
tá revolto, ele se revolta também. Mas se o mar tá calmo, ele fica calmo também. E você pode estar se perguntando, Ana, eu leio devagar, eu leio tão devagar que às vezes eu me perco no texto e acabo não entendendo o que está acontecendo. Eu posso te dizer com tranquilidade que isso é normal se você está no início da leitura. Imagine que você está consumindo só fast food literários, do tipo Colin Hoover, Julia Quinn, ou qualquer livro best-seller do tipo Café com Deus Pai. Se você for para um livro mais complexo, e aqui eu não estou dizendo que essa literatura é ruim, o que eu estou dizendo e afirmo é que essa literatura é simples, é uma literatura muito mais blockbuster, do tipo, você vai comer um hambúrguer, vai rotar ali e tá tudo certo. Mas quando você vai para uma refeição completa, com todos os ingredientes, por assim dizer, quando você vai para um nível mais complexo, você vai entender que existem outros tipos de narrativa, outros tipos de construções, tanto linguísticas quanto mentais, que vão te fazer ir além como leitor. E você se expor a isso, se você se expor a esse tipo de literatura, você vai amadurecer não só a sua velocidade, como também a sua interpretação. E mais do que isso, você vai parar de cair naquele papo de que quantidade é melhor que qualidade, quando claramente ao contrário, você também vai parar de se importar se fulano leu X livro, se fulano tá lendo 5 livros, 6 livros por ano. E se você quer desenvolver a leitura junto com um grupo de pessoas em um clube de leitura temático, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição que você vai conhecer o meu clube do livro, o Clube Leituras em Série, que é um clube de leitura temático em que cada temporada a gente vai ler um tema, e essa primeira temporada é sobre mundos em colapso, e a gente está lendo diversas distopias, como Admirável Mundo Novo, como Nós do Zamiatin, O Senhor do Mundo do Robert Hugh Benson e 2084 do Boal e Sansal. Inclusive, são livros contemporâneos que falam de temas atuais e dos problemas que a gente enfrenta também e, com sorte, vai ajudar a gente a resolver também. Então, se você quiser conhecer, saber mais sobre o clube, é claro que você também vai ter acesso ao cronograma, que eu acredito que é uma parte principal para você sair de 5 páginas por dia para 20 páginas por dia com qualidade e tranquilamente, além das mini aulas que você vai receber para entender tudo do livro, tudo do autor, do contexto do livro, e também uma aula ao vivo onde todo mundo vai poder conversar sobre a leitura do mês e, enfim, assuntos correlatos. Acesso ao grupo exclusivo, que não pode faltar, porque a gente consegue ficar conversando diariamente, e um brinde direto na sua casa. É só conferir aqui o primeiro link na descrição. Então, quer saber? Leia devagar, aproveite o livro. O importante é o que você extrai daquele livro, seja um livro do Senhor dos Anéis até um livro de teoria da sua área. Se você leu um livro e ele te fez pensar, te fez sair do senso comum, isso já é o suficiente. E no final das contas, não é sobre quantidade, é sobre a qualidade da sua leitura, sobre a arte de aprender, sobre a arte de ler. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo para esse vídeo ser entregue para mais pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo.